Síntese do profeta Isaías, item 44, a queda dos ídolos da Babilônia. Estudando Isaías 46, versículos 1 a 13. O versículo 1 diz: já abatido está Bel, Nebo já se encurvou. Quando Isaías escrevia estas profecias, a Assíria era a grande potência mundial e a Babilônia havia sido dominada por ela. Eram cidades que ficavam próximas na Mesopotâmia. As duas cidades tiveram o mesmo fundador, que foi Nimrod. Tá bom? Você pode pegar lá em Gênesis capítulo 10 e 11. Nimrod fundou essas duas cidades. Elas cresceram e, lembrando que Nimrod fundou essas cidades lá no ano 2100, 2200 a.C. Aqui nós estamos no ano 700, ou seja, passaram-se aí 1300 anos. Essas cidades cresceram e a cidade de Nínive, ela acabou por se tornar mais poderosa que a Babilônia. Ela se tornou capital dessa região que era chamada Assíria, ok? E ela acabou dominando a Babilônia. A Babilônia pagava tributo. Então, nesse período, a Babilônia ainda era uma escrava dos assírios. E nós colocamos aí na história como possibilidade, uma das razões para a Síria ter caído como potência e acabar que a Babilônia ela vai tomar a Assíria, né, com a ajuda dos medos, tá bom? Um pouco depois desse período da profecia de Isaías. Por que a Síria se enfraqueceu tanto? Ela perdeu muitos soldados em Israel quando ela cercou Jerusalém e o anjo do Senhor exterminou com o seu exército. Então, vamos dizer, a maioria dos exércitos estavam ali, eles estavam guerreando contra Israel, contra os egípcios também, e os seus soldados morreram ali pelas mãos do anjo do Senhor. Aquilo foi um enfraquecimento grande para os assírios. O comentário do livro prossegue: mas Deus revela o futuro e anuncia a queda dos ídolos da Babilônia antes mesmo deles se elevarem sobre a Síria. Por que se elevarem sobre a Síria? Porque a Babilônia ela vai acabar por primeiro se livrar dos assírios, não vão pagar mais tributo, e ali próximo do ano 712 a.C., ou seja, quase 90 anos depois da profecia de Isaías, o que acontece? A Babilônia captura, né, a cidade de Nínive, que era a capital da Assíria, e a Babilônia se torna a potência mundial no ano 712 a.C. E ali no ano no ano 612 a.C., eu falei 712, não, no ano 612 a.C., tá bom? E no ano 605 a Babilônia já vem e conquista Jerusalém. Conquista Jerusalém, e é nesse período que Daniel é levado cativo para a Babilônia. O livro prossegue dizendo: Bel era uma das principais divindades da Babilônia. O termo Bel, ele significa senhor, tá bom? Ele era também chamado de Marduk. Marduk era ninguém mais, ninguém menos do que Nimrod. Porque, vamos dizer, a Bíblia, os israelitas, eles deram um nome, mas às vezes tinha os babilônios, chamavam por outro nome, né? E como ele foi fundador também de Nínive, às vezes era chamado por outro nome. Então o termo Bel significa senhor, e ele era também aplicado a Marduk, tá ok? Que era o fundador da Babilônia e o fundador da cidade de Nínive, tá ok? O nome de Bel estava no rei Belsazar, aquele que aparece em Daniel capítulo 5, né, que é o rei do momento da queda da Babilônia, ok? Para os persas, para Ciro. Quando Ciro invade a Babilônia, quem estava reinando naquele momento era um homem chamado Belsazar. Belsazar, o que significa esse nome? Significa Bel proteja o rei. Então era comum, assim como Israel colocava o nome de Deus, né,
nos seus filhos, os israelitas faziam isso, era comum também os outros povos colocar o nome do seu Deus nos seus filhos. Esse nome também estava no nome que Daniel recebeu ao chegar na Babilônia, Beltesazar, que significa o amado de Bel. Então nós temos, era comum mudar o nome também das pessoas que chegavam em um determinado local. O primeiro governador de Israel, quando Ciro autorizar o retorno dele para Israel, o nome dele será Zorobabel, né, que significa aquele que tem origem, aquele que nasceu em Babel, aquele que nasceu na Babilônia, ok? Então Daniel, quando chegou lá também, ele antes tinha El, Deus em hebraico, né? Ele agora recebe o nome Bel, que é o termo babilônico que equivale ao cananeu Baal. Baal também significa Senhor. Apesar de serem citados nomes de divindades da Babilônia, é bem provável que Isaías estivesse sendo revelado sobre a queda da Babilônia apocalíptica, pois ele está tendo revelações do milênio, que é o reino de Deus implantado na terra após a grande tribulação. Então, essa expressão aqui, pensando no livro do profeta Isaías, nós temos que pensar sempre também numa questão escatológica futura. Por quê? O momento da conversão de Israel, esse momento que Deus está dizendo que ele vai cuidar de Israel, que ele se apresentou como Redentor de Israel, esse momento é futuro, ainda não se cumpriu em Israel. Passaram-se cerca de 2.700 anos desde que Isaías profetizou, mas até hoje, né, Deus ainda não se manifestou como Redentor de Israel. Não se manifestou no seguinte sentido: ele não foi recebido como Redentor de Israel. Ele veio à terra, se apresentou como Redentor de Israel, eu e você o recebemos como Redentor, ele é o nosso Redentor, mas Israel não recebeu. Então, a queda da Babilônia apocalíptica, por que a Igreja Católica é chamada de Babilônia apocalíptica? Porque a Igreja Católica manteve muitas das doutrinas, né, dos chamados pilares da Babilônia apocalíptica. Entre elas, dizer que Deus, ele não é eterno, ele tem uma origem, né? Por isso, Semíramis e Nimrod, Semíramis se dizia mãe de Deus, dizia que Nimrod era Deus, e Semíramis se dizia mãe de Deus. A Igreja Católica colocou Maria como sendo mãe de Deus. Isso está errado. Maria não é mãe de Deus, ela é mãe da parte humana de Jesus, ela gerou a parte física, né? Então esse título mãe de Deus, a Igreja Católica adotou quando? A data já nos indica o propósito. Foi no ano 431 da era cristã, em um concílio católico na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era o centro da adoração a Semíramis, aquela que se dizia mãe de Deus. Por quê? Semíramis, lá na cidade de Éfeso, ela era chamada de Diana, onde o apóstolo Paulo enfrentou, né, aqueles homens por eles estarem perdendo lucro e já não vender mais as suas divindades, né, as suas imagens de Diana dos Efésios, que era ninguém mais, ninguém menos que Semíramis. Então a Igreja Católica, ela manteve essas doutrinas pagãs, essa e outras, ok? Então a queda da Babilônia vai representar também, nós acreditamos, uma queda das heresias no mundo, tá bom? Hoje nós temos uma luta terrível que é contra o ateísmo, irmãos. O ateísmo, ele está muito forte no mundo e ele está sendo implantado à força em países como China, Rússia, a Coreia do Norte. Todos esses países ateus, eles estão implantando o ateísmo à força. Em países como o Brasil, eles estão tentando tomar o Brasil. É por isso eu trabalho muito contra a investida da China no Brasil, porque eu sei que com a China vem o ateísmo. E o ateísmo no Brasil, irmãos, ele já é muito forte. Você pode fazer uma pesquisa, né, vendo filhos de cristãos
que quando vão fazer uma universidade eles perdem a fé. Porque o ateísmo prega muitas mentiras, né? Como que dizendo que o evolucionismo está provado. Não está provado nada. Na verdade, o evolucionismo é uma hipótese, eu não chamo nem de teoria. Eles nunca conseguiram comprovar o evolucionismo. E hoje eu digo que, na verdade, o que está acontecendo é que o ateísmo ele deveria estar sendo deixado de lado, porque a ciência está evoluindo nos seus estudos e está mostrando que o homem, a natureza, o universo não pode ser obra do acaso, que exige um criador. Então eu acredito que essa queda também de Bel representa uma queda de todas aquelas doutrinas, ok? Que vem desde a Babilônia. E uma doutrina que vem crescendo nos últimos dias é a doutrina da descrença em Deus, né? E por que a Igreja Católica ela recebe esse título de Babilônia apocalíptica? A Igreja Católica ela fez uma aliança com o comunismo, irmãos. Ela fez uma aliança com o comunismo, e a Igreja Comunista, né, chinesa, que é uma igreja, na verdade, que prega o ateísmo, a Igreja Católica fez uma aliança, e todos aqueles padres lá que pregam o ateísmo, eles agora são padres católicos, né? Você lembra daquela mulher chinesa que levou um tapa do Papa? Aquela era uma chinesa que ela estava reclamando com o Papa dessa atitude, né, do Papa de abandonar os católicos lá da China para o ateísmo, tá bom? Então essa queda de Bel e a queda da Babilônia vai acontecer, tá bom, nos dias de Ciro, ali próximo do ano 536 a.C., e vai acontecer de maneira especial que aquela cidade, ela vai praticamente deixar de existir, irmãos, né? Até o século XVIII, os historiadores pensavam que essa história bíblica citando Babilônia como um grande país, que tudo isso era fábula, que esse país nunca existiu. Porque como pode uma grande cidade que desapareceu? Mas eles acabaram por encontrar essa cidade. A arqueologia comprovou que a Bíblia estava certa. Essa cidade existiu. Então hoje ela não existe mais como cidade. Mas as doutrinas da Babilônia, elas continuam no mundo.